missão de fazer com que você volte a fazer álbuns de fotos da história da sua família. Então fica comigo que eu vou te ensinar nessa aula 2 caminhos diferentes para você fazer um álbum de fotos do zero. O primeiro caminho que eu vou te ensinar é um passo a passo para você fazer um anuário com as fotos do seu celular. Vai ser a forma mais simples possível para que você consiga fazer um anuário super legal com as fotos do seu telefone. E o segundo caminho é, se você quiser alguma coisa um pouco mais elaborada, que não seja um anuário e que não seja usando somente as fotos do seu telefone, eu vou te falar qual é o passo a passo base que você vai precisar usar para fazer um álbum de fotos incrível. E por que você deveria fazer álbuns de fotos? Bom, eu não conheço ninguém que não goste de pegar um álbum ali para dar uma olhada na própria história, sentado no sofá ou tomando um cafezinho, conversando com a mãe, com a avó, é uma delícia. Mas não é só por isso, né? A gente sabe que a nossa memória só vai piorando com o passar do tempo, infelizmente, isso para quem está ali envelhecendo, mas também existe o fato curioso de que as crianças não se lembram do que aconteceu nos seus primeiros anos de vida. Existe até um termo científico para isso, que é a amnésia infantil. Então, a gente se lembra ali de alguns flashes, algumas passagens rápidas, mas a gente não tem uma memória muito firme desses primeiros 7 anos. Então, é super importante que a gente preserve esses primeiros anos de vida das crianças, seja seu filho, seu sobrinho, qualquer criança que faça parte do seu entorno, de preservar essa história dos primeiros anos dentro de um álbum de fotos, de preferência. Um álbum de fotos é um dos poucos itens que dura por décadas dentro de uma família, às vezes até mais do que os imóveis que fazem parte ali do patrimônio familiar. Daqui a alguns anos, os álbuns que você tiver na sua casa vão se tornar ferramentas incríveis de reconexão com a sua própria história. Eu fiz essa aula com o objetivo de que você aprenda como eu faço os meus álbuns de fotos e o dos meus clientes. Eu trabalhei por mais de 7 anos como fotógrafa de família, fiz diversos álbuns para os meus clientes e também para mim, e ao longo desses anos eu acabei criando uma metodologia própria, que é o que eu vou ensinar para você nessa aula de hoje. Então essa aula não tem um objetivo profissionalizante, ela não é voltada para profissionais da área de fotografia, e sim para qualquer pessoa que goste de álbum de fotos e que também goste de colocar a mão na massa. Se nesse momento você estiver duvidando da sua capacidade ou da qualidade das suas fotografias, eu te digo de antemão de que é possível sim fazer um álbum muito legal com o material que você tem e que você tem capacidade sim, pode acreditar. Eu dei essa aula já para várias pessoas comuns assim como você e elas conseguiram fazer álbuns incríveis, cada uma à sua maneira. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. A Cris, quando fez o curso comigo, ela tirou as fotos do casamento dela do pendrive e levou para um álbum de fotos encadenado. Uma outra Cris, que também fez o curso comigo, já teve uma ideia diferente. Ela saiu com os filhos, foi para o parque, fez algumas fotos ali com eles, inclusive aproveitou esse tempo para fazer umas fotografias e se divertir com eles, e depois eles montaram juntos um álbum que foi o presente de Dia dos Pais dos meninos. Ficou super legal, foi um outro modelo, mais estilo ali de fichário, eles fizeram algumas coisas ali escritas à mão e ficou um álbum incrível. Um outro exemplo muito legal que eu quero compartilhar com você é o de uma outra aluna que se chama Milady, que ela fez uma coisa um pouquinho diferente que também foi super legal. Teve um encontro de família no final de semana e aí ela já sabia quais as fotos que ela queria fazer para construir um álbum depois. E o que foi muito legal dessa ideia que ela teve? Ela fez 3 álbuns iguais que ela presenteou cada uma das famílias que estava nesse churrasco. Foi muito legal, o sobrinho dela, que recebeu um desses álbuns, ficou muito feliz. A gente acha que as crianças não ligam para essas coisas mais, né? Mas elas dão super importância para isso, é muito legal se ver ali naquelas imagens, se reconhecer, reconhecer a própria história e, inclusive, ele levou esse álbum no dia do brinquedo, quando teve o dia do brinquedo na escola. Bacana, né? Uns anos atrás eu estava nnuma festa de aniversário e encontrei uma amiga minha que se chama Ana Maria. E aí
papo vai, papo vem, a gente começou a conversar sobre as fotos do casamento dela. Eu tinha ido na festa e eu me lembro que quando ela recebeu as imagens, ela começou a fazer as postagens no Facebook e as fotos tinham ficado muito legais. Na época que ela casou, a fotografia espontânea estava começando a fazer sucesso. Sabe aquelas fotos que são mais... você captura o momento acontecendo ao invés da pessoa, né, as famílias ficarem posando o tempo inteiro para ter o registro do casamento. Enfim, as fotos ficaram muito lindas e aí, papo vai, papo vem, ela acabou comentando comigo que não tinha feito ainda o álbum de casamento. Bom, achei aquilo super esquisito na hora que ela me contou, mas pensei que era uma exceção, né? E o pior de tudo dessa história é que ela já tinha pago o álbum. O álbum estava pago, ela tinha fechado já a fotografia, já tinha pagado o álbum também e não tinha feito ainda o álbum impresso. Bom, perguntei para ela o que tinha acontecido, por que ela não tinha feito ainda, e aí ela me contou que não conseguia escolher de jeito nenhum as fotos que ela queria que fossem para o álbum. Bom, eu achei que fosse coisa ali pontual da Ana Maria, mas ampliando a conversa com outras amigas que também tinham se casado ali mais ou menos na mesma época, eu descobri que nenhuma delas tinha feito álbum do casamento. Eu fiquei super perplexa. Eu falei, como assim? As pessoas pagam um fotógrafo, têm fotos lindas do casamento e não estão fazendo álbum? Por quê, né? Se você pensar ali mais antigamente, na geração dos meus pais, dos avós, todo mundo que casou e contratou fotógrafo fez foto. Pois então, né? O que acontece é que a gente teve uma mudança de tecnologia. Então, antigamente a fotografia era analógica e ela passou a ser digital. E enquanto não se revelassem as fotos antes, não levasse o filme para revelar, ninguém via as fotos. O que mudou nos dias de hoje, que você tira a foto ali no seu celular ou na câmera digital e você já vê a foto e não precisa mais levar para revelar para ver o que você tinha feito ao apertar o botão. E aí o que acontece é que a seleção das imagens virou um grande problema das pessoas hoje em dia, porque a sensação de que você não está pagando, porque antigamente você pagava pelo rolo de filme e depois tinha que pagar a revelação para ter a foto e ver o que você tinha feito, né, quando você apertou o botão. Hoje em dia não, você clica várias vezes e tem a sensação de que você não está gastando nada, porque na verdade você só está ali, você já pagou o cartão de memória, ou você tem a memória do seu telefone e você só está armazenando ali. Então o que você está consumindo na verdade é o espaço do cartão ou o espaço do seu telefone. Só que em contrapartida, esse volume em excesso gerou um problema para as pessoas porque elas não conseguem mais selecionar quais são as fotos que elas preferem e o que elas vão querer fazer com isso depois. Então esse é um problema generalizado, ele não é só de quem fez a fotografia de casamento. Se você olhar em volta, são raras as pessoas que param para selecionar as fotos para levar para um álbum de fotografia impresso. E o que me dói nessa história toda é que a gente tem uma geração inteira de crianças que não vai ter um álbum de fotos da infância para contar a própria história. Fala a verdade, quem é que para no computador para olhar 3.000 fotos, 5.000 fotos? É muito chato, ninguém para fazer isso. E a criança que vai ali depois se deparar com todo aquele volume de fotografias, um monte de foto repetida, um monte de coisa que não diz nada com nada, ela não vai nem saber o que é aquilo ali. Então não é só você ter a fotografia no seu celular, é você pegar aquela foto e contar uma história com aquele registro que você fez. Então é por isso que eu tô aqui e que eu quero que você faz pelo menos um álbum. Se você se comprometer, você vai sair com um álbum de fotos aí nos próximos dias, seja seguindo passo a passo ou fazendo do jeito que você quiser, seguindo o roteiro básico que eu vou ensinar. Bom, então vamos começar com o passo a passo. A gente vai começar com o primeiro item, que é fazer um anuário o mais simples possível usando as fotos do seu celular. A minha sugestão aqui
é que você faça um álbum com 36 poses, então estou aqui meio nostálgica, pegando como referência os antigos filmes de 36 poses para você fazer a mesma coisa, só que escolhendo as imagens diretamente do seu telefone celular, tá? Aqui independe qual modelo que você tem, se é iPhone, se é Android, não interessa, tá? Você vai seguir esse roteiro para escolher as suas fotos. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é definir o ano que você vai fazer o anuário. Eu vou sugerir aqui que você faça do ano de 2022, que é um ano recente e que está de fácil acesso aí na sua mão. Então, primeira coisa, o ano de 2022. Agora, a segunda etapa é definir a quantidade de fotos, que são as 36 poses que eu estou sugerindo. E como que a gente vai dividir essas 36 poses? Você vai escolher 3 fotos de cada um dos meses de 2022. Então, janeiro vão ter 3, fevereiro vão ter 3, assim sucessivamente até chegar no mês de dezembro. Então, depois que você fizer a seleção de 3 fotos de cada mês, você vai chegar com um anuário de 36 poses. E aqui eu tô te dando uma referência, você pode fazer adaptações ao longo do caminho, claro. Então, você pode fazer com uma foto só por mês, com 5 fotos de cada mês, ou até variar a quantidade entre os meses, fica a seu critério. Mas, por simplificação, vamos considerar 3 fotos para cada um dos meses, para você chegar com 36 no final. E agora, como que a gente vai fazer isso no seu telefone, do jeito mais fácil que eu imagino que você possa fazer? É usando a galeria de favoritos. Agora, como que você vai fazer isso no seu telefone? Você vai pegar o seu celular, você vai entrar lá nas suas fotografias, na sua galeria de imagens, e você vai selecionar as fotos usando o recurso de favoritos. E o que é o favorito? É quando tem aquele coraçãozinho que você pode marcar para cada uma das imagens que você tem no seu telefone. Isso tem tanto para iPhone como para qualquer modelo de Android. Pode ser que o coração esteja embaixo ou ele esteja em cima, dependendo do telefone que você estiver usando, mas o coraçãozinho ele tá lá. Então você vai entrar em cada um dos meses do ano, então você vai selecionar o ano. Aqui no iPhone ele te dá a opção de você organizar as suas fotos por ano. Então eu entrei aqui em 2022 e aí ele já tem os meses, tá? Então para cada um dos meses você vai navegando, você já vai marcando as fotos que você gosta para chegar nas 36. Depois que você fizer esse processo todo, pode ser que demore um pouquinho, depende muito do seu apego ao seu material, as fotos que você tiver no seu celular, mas você consegue fazer isso tranquilamente em uma sentada, tá? Então assim, a ideia aqui não é que você faça um álbum para ganhar um prêmio, é que você consiga trabalhar esse lado da seleção, que é o que a gente chama de curadoria. Então senta lá, janeiro, seleciona 3, fevereiro, seleciona 3, faça esse exercício, porque depois que você tiver feito, o que a gente vai fazer? Você vai lá depois nos seus álbuns e nos álbuns você vai selecionar as suas fotos da galeria de favoritos. Então é simples, é isso. Você vai entrar depois no álbum que você criou dos favoritos e você vai olhar as 36 fotos que estão lá dentro. E aqui o exercício é você ver se você gostou desse conjunto que você montou, se ele tá bacana, se ele tá representando bem o seu ano de 2022, o ano que você escolheu, para depois ir para o próximo passo, que é mandar imprimir essas fotos para fazer a montagem. E aqui, como eu falei, que era para ser do jeito mais simples possível, o que eu recomendo? Que você pegue essas 36 fotos e revele no tamanho 10 por 15. O formato 10 por 15 ele é o mais básico e simples que tem, que vai ser mais fácil de você encontrar para revelar. E aí o lugar, tanto faz, pode ser em alguma papelaria perto da sua casa, às vezes ainda tem essas revelações que são feitas em supermercado, pode ser pela internet. Aqui você faz aonde você quiser,
E é legal até de você testar aqui alguma para ver qual que você gosta, para depois colocar num álbum que eu também vou sugerir o mais simples possível, que são aqueles modelos de plástico, que tem as bolsinhas plásticas do lado de dentro, que eu chamo de álbum de plastiquinho. Que também é aquele simplão que vinha quando a gente fazia as revelações, normalmente os laboratórios mandavam junto, aquele bem simples que vinha com a capa de papel, um papel um pouquinho mais grosso. Mas não é assim também, tá? Então assim, escolhe algum que seja um acabamento mais bonitinho, mas que seja esse de encaixar as fotos de plástico pelo lado de dentro. Se você quiser algum outro modelo mais sofisticado, fique à vontade, vai numa papelaria, é uma coisa super gostosa de fazer, de você ir num lugar, dar uma olhada nos modelos que tem, ver o que você gosta, se às vezes você quer uma página colorida ou alguma coisa assim, tanto faz, tá? Mas se você for na linha do vou fazer o mais simples, vou simplificar minha vida porque eu quero meu álbum pronto, pega esse de plastiquinho que você consegue também encomendar pela internet ou comprar em alguma papelaria ou lojinha que tenha perto da sua casa. Então vamos retomar aqui, você escolheu o ano de 2022, escolheu as 36 fotos, mandou imprimir as 36 fotos em tamanho 10x15 e já escolheu e comprou o álbum. A hora que você receber essas fotos 10x15, você vai precisar fazer a montagem. E aqui também vou falar da forma mais simples possível que você pode montar essa narrativa, é fazer na sequência dos meses. Então começa de janeiro até dezembro e vai encaixando as fotos. Se você quiser, você pode inclusive colocar alguns papéis em tamanho 10x15 no lugar da foto para escrever alguma coisa ou fazer menção ao mês que aquelas fotos se referem, tá? Fica a seu critério. É legal também que você use a sua criatividade e coloque um pouco de você dentro dessa criação e não fique só seguindo um roteiro que fica parecendo que todo mundo tem a mesma coisa. Agora, se você já é uma pessoa da linha mais criativa, que gosta de fazer coisas diferentes, mas ainda está meio perdida de como que você vai fazer isso, então vamos para a segunda parte dessa aula que eu vou te falar qual é o roteiro base que você vai precisar usar para fazer um álbum do zero e aí seguindo a sua criatividade. Então, o que você vai precisar para construir um álbum de fotos? Você vai precisar, primeiro, escolher um modelo de álbum. Você vai precisar escolher também o tema do seu álbum. Depois você vai precisar selecionar quais são as fotos e por fim você vai ter que fazer a montagem da narrativa e a finalização. Essas etapas são as etapas base que você vai precisar seguir para fazer um álbum do começo ao fim. São etapas super simples de compreender, só que dependendo do que você quiser criar, existe uma complexidade aí no meio do caminho que você precisa ter atenção. Então, por exemplo, imagina que você queira começar pelo modelo do álbum, se você se encantou com o modelo que você viu na papelaria, você gostou muito, então você vai começar a partir dele. Se você seguir esse caminho, você precisa pensar quantas fotos cabem ali dentro, qual é o tamanho da impressão que você vai poder fazer, para essa quantidade de fotos, para esse tamanho de impressão, qual é o tema, qual é a história que você vai contar ali dentro, o que cabe ali. Então você tem que começar a pensar nisso tudo a partir dos pontos que você vai definindo. Se você, por exemplo, escolher, não, eu quero escolher o tema, quero fazer um álbum de uma viagem especial que eu fiz. Então você vai partir desse tema, vai ver quais são as fotos que você quer colocar nesse álbum para depois definir qual vai ser o modelo que faz sentido para você construir essa história. Você também pode, por exemplo, eu quero escolher as fotos primeiro, ainda não sei qual é o tema que vai ser, isso não está muito claro na minha cabeça. Então você vai ali navegando no seu HD, vai vendo quais são as fotos que você tem, vai fazendo essa seleção para depois ir amadurecendo qual vai ser o tema e qual vai ser o álbum que você vai escolher. Então perceba que o tema, o modelo e a seleção das fotos são coisas que às vezes elas acontecem paralelamente ou ao mesmo tempo, depende muito do que você pretende fazer e de como você vai construir. Dentro do meu curso Storytelling de Memórias Afetivas, como narrar a sua história de vida em álbuns interessantes,
eu detalho todas essas etapas do processo para facilitar a sua jornada. Então, desde quais são todos os tipos de modelo de álbum, que tipo de especificação você tem que levar em conta na hora de escolher, se você prefere fazer ele mais manual, você prefere fazer no computador, na parte da seleção das imagens, que essa aqui é o pulo do gato. Eu explico a minha metodologia que eu criei, que é o CPD-MO, que é o roteiro que você vai seguir para fazer essa seleção, mas com um olhar voltado para a narrativa. Então, a minha ideia é que você sente e crie um álbum que seja gostoso e prazeroso de ver depois, e não aquele amontoado de fotos jogada que ninguém tem saco de olhar até o final. No curso eu trago diversos exemplos de álbuns que eu fiz, então você vai conseguir ver como eu fiz a montagem dessas histórias. Então lá dentro tem álbum de aniversário, tem de viagem, tem anuário, quais foram os critérios de seleção, então tem com base a metodologia CPD-MO que eu uso e que eu ensino lá dentro, e como depois fazer a amarração dessas fotografias para construir uma história interessante dentro do álbum, porque a ideia é que você goste de ver depois essa história. Então, se você só faz a seleção e joga lá um tantão de fotos dentro do álbum, sem pensar na construção dessa história, fica chato de ver depois. Então, a ideia é de que você faça uma história incrível contando as coisas que você viveu, a história da sua família. Antigamente eu fazia esse curso presencialmente e eu resolvi trazer ele para o modelo online para facilitar a vida de quem está fazendo o curso. Então você pode assistir o curso no seu ritmo, nos dias que você puder, então nunca vai ter conflito de agenda. E uma das coisas legais é que você pode tirar as dúvidas diretamente comigo através da plataforma. Então eu salvei o curso inteiro lá dentro da Hotmart, ele já está pronto para acessar. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário após assistir as aulas, é só fazer lá dentro da plataforma, que eu vou ver assim que você tiver feito a publicação da sua dúvida ou do comentário lá dentro. Eu dividi o curso em 6 módulos e a ideia é que ele seja bem prático mesmo, ele é bem passo a passo, e ao final de cada uma das aulas eu deixo um exercício para você fazer, para ali internalizar os conceitos, ver se realmente entendeu e para você sair com o álbum pronto no final. Então, quais são esses 6 módulos? O primeiro módulo é uma introdução, tem ali algumas reflexões sobre fotografia, sobre o que é importante dentro da sua história. Depois desse primeiro módulo de introdução, seguem os 4 módulos mais teóricos de conteúdo mesmo, para você colocar a mão na massa, que são esses que eu falei, que são o roteiro base, são os modelos de álbuns, os temas de álbuns, depois você tem a parte de seleção e por fim a construção da narrativa e a produção do seu álbum. Ainda incluí um 6º módulo que tem um resumo para você ter ali um mapão do que você precisa seguir para fazer a construção do álbum, ver se você empacou ali em alguma etapa, quais são os itens que você tem que validar. Então tem um checklist também para você imprimir e ter em mãos quando você for fazendo a construção do seu álbum de fotos. Então eu te convido a não criar empecilhos, né? Porque eu sei que você vai ter um monte de outras coisas e outras prioridades na sua vida, mas se você não tomar um tempo para fazer isso, você não vai fazer nunca. A sua história é muito importante e eu de verdade não quero que ela morra dentro do seu computador ou dentro do seu HD. Então você tem a responsabilidade de contar a sua história e colocar ela ali no papel. Eu tenho certeza de que você vai amar olhar esse álbum depois. Para se inscrever é só clicar no botão que está aqui embaixo. O curso pode ser pago tanto à vista como parcelado, e aí o parcelado tem as taxas da plataforma, que é a Hotmart, onde está o curso. Assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail com o seu login, o seu acesso, e você já vai poder começar a fazer o seu álbum agora mesmo, se você quiser. Eu vou ficar muito feliz de verdade se você se inscrever, porque você vai estar levando adiante essa missão de levar para o papel a sua história e não deixar que ela fique ali encostada no seu HD. Eu sei que ninguém vai olhar depois e é capaz de se perder, porque a gente sabe, né?
o DVD, o CD, essas mídias todas, elas vão se desgastando com o tempo. E eu já vi muita gente perder todas as fotos que tinham, seja porque, sei lá, o celular caiu na água, ou o celular foi roubado e não tinha backup em lugar nenhum e no fim ficou sem memória em lugar nenhum. Mas, mesmo que as suas fotos estejam preservadas na nuvem ou em algum lugar digital, nada se compara a ter a sua história contada dentro do papel. Porque as fotos que estão ali guardadas no HD ou na nuvem, elas não têm uma narrativa, elas não têm uma seleção. A construção dessa história é a coisa mais valiosa e eu tenho certeza que depois você vai amar rever esse álbum com o passar dos anos. Como eu falei, é um dos itens que fica por mais tempo dentro de uma família, é praticamente uma joia e passa de geração para geração. Então acaba sendo também um investimento que você vai fazer para que a história da sua família não se perca. Então fica aqui o meu convite, espero você dentro do curso e até lá!